Sejam bem-vindos todos vocês ao nosso Diálogo Espírita de hoje. Pouquíssimas pessoas são capazes de viver absolutamente sozinhas, sem ninguém por perto. Precisamos uns dos outros, quase que em tempo integral, para tudo. Temos um número imenso de necessidades que só podem ser atendidas pelos outros, e a começar pela produção e distribuição de alimentos, de remédios, de vestuário, muitas vezes para termos um emprego para o nosso próprio sustento, sem falar das questões afetivas. Mas esta interdependência tem um preço alto a ser pago. A convivência exige de nós parcelas de renúncia e de respeito ao espaço dos outros. As pessoas são individualidades, muitas vezes bem diferentes de nós, e não podemos fugir delas, a começar pela família. Um dos exercícios mais difíceis de se colocar em prática na vida comum é a tolerância. Tolerar significa usar de indulgência, de condescendência, é aceitar e suportar os outros como eles são, da mesma forma que desejamos ver respeitadas as nossas maneiras de ser, de ver, de sentir e de agir no mundo. Naturalmente que para tudo tem limite. Podemos aceitar sem concordar, suportar sem permitir que os outros, ou melhor que nós, sejamos prejudicados pelas exigências descabidas dos outros. Mas vivemos em uma época em que talvez mais do que nunca necessitamos alimentar o espírito da tolerância recíproca. Ou aderimos ao modelo de vida mais civilizado, preferencialmente pela espiritualização do ser humano, ou descambaremos de vez pelas sombras da ignorância e da selvageria, totalmente inadmissíveis para um homem multimilenar, a começar terceiro milênio só a partir do Cristo. Caríssimos amigos, nosso tema livre de hoje, a gente colocou um títulozinho assim bem facinho, né? Tolerância aqui, ali, sempre. Bom, tolerância, a definição é indulgência, condescendência, vem do latim tolerare, que significa aceitar, suportar. Tá? Define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Então, eu estou aqui com o Humberto e a Andréia, eu vou perguntar para o Humberto, teria assim, fale um pouquinho sobre uma regra moral que às vezes é quebrada e que a gente tem que tolerar, tem que aceitar porque, enfim, não depende de nós, não nos afeta ou afeta pouco, mas a convivência exige. O que você poderia dizer a respeito? Então, Wilson, a moral, as regras morais, elas são construídas por cada um de nós, né? E somos diversos, né? Cada um tem sua própria forma de pensar, sua própria forma de construir essa moralidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso respeitar a construção moral do outro, né? Citar um exemplo, vamos dizer, cotidiano. Eu, moralmente, acho beber algo que não se deve fazer, prejudica meu organismo físico, também prejudica todos os meus sensos motores, né, etc. E não concordo com a bebida alcoólica. Porém, a bebida alcoólica, como se diz socialmente, beber socialmente, é aceito na nossa sociedade, é comum, e é uma construção moral da sociedade que elegeu que a bebida alcoólica, num grau relativo, é aceitável. Por isso eu não posso me contrapor a essa moral, é uma construção minha. E tenho que respeitar, tenho a obrigação de respeitar quem pensa diferente e quem age de forma diferente dentro da moral que foi construída. Penso assim. A gente convive com pessoas, às vezes dentro da própria família, né? Que tem o hábito, de repente não vai deixar a filha casar com
com o pretendente porque ele toma uma cerveja, mas quem vai casar é ela, não é a gente, né? Andréia, uma situação cultural, uma regra, em relação à cultura, como é que a gente deve se tolerar também, né? Esse grau de aceitação, né, de culturas diferentes das nossas, né, da nossa. Então, por exemplo, aqui no nosso país é um país grande, né, em extensão. Então, costumes, hábitos, se a gente pegar as cidades e estados do Nordeste, serão diferentes do Sul. Então, se um gaúcho, por exemplo, viajar para o Nordeste, ele vai estranhar a forma do povo nordestino falar, a forma como abrevia as palavras, né? O sotaque. Então, ele precisa tolerar, ele precisa aceitar. Pelo clima, né? Pelo clima diferente, eles têm hábitos bem diferentes dos nossos, né? Isso. Se a gente for falar de países, por exemplo, o Japão é um país que tem cultura muito diferente da nossa. Né? Eles são muito introspectivos, eles não são tão... aqui no nosso país, é um país mais aberto, né? São rígidos, disciplinados. Eles são mais disciplinados, mais... Talvez a palavra rígida não entre, mas eles têm formas diferentes de se comunicar, né? Que é diferente da nossa. Imagina se a gente vai para lá passear, ou aqui mesmo a gente se depara com essas comunidades japonesas e a gente passa a criticá-los ou ofendê-los, porque eles agem dessa forma, diferente da nossa, né? Criar os famosos preconceitos, né? Ainda continuando aqui, tem 3 tipos, basicamente, que eu dei uma olhadinha, assim, didaticamente, eu consegui levantar o seguinte: 3 tipos, principalmente, de tolerância: social, política e religiosa. Tem relação a social, tem relação direta com o respeito de uma pessoa ou de um grupo em relação a uma cultura diferente da sua, ou valores e normas que não são contemplados pela sua cartilha moral. É uma continuação do anterior que você já esteve falando, né? Então vamos deixar isso aqui de lado e vamos nos fixar na tipo política e a religiosa. Queria que você falasse um pouquinho da política e você depois fala da tolerância religiosa. Então, a política, nos termos comuns da palavra, porque a política é alguma coisa mais profunda, né? E Sim. hoje a gente vê a política como a governança do Estado, o controle do Estado, né? Mas é assim que a gente vê a situação política hoje. Esse termo se refere a isso. Então, a tolerância política, na verdade, ela é o quê? Uma diversidade de pensamentos. No Brasil, inclusive, ela é muito polarizada, né? O que tira todo o conceito de política na sua essência, né? Mas, enfim, hoje, política no Brasil é assim, ela se polariza, há ideias A e ideias B, né? E mesmo assim, mesmo eu entendendo que a nossa política ela é muito imatura, né? Ela ainda não tem um bom senso, ela ainda é primária a nossa política, o nosso exercício da política, ainda assim há de se ter o respeito. Porque se eu optei por determinada linha de pensamento, né, até por desconhecimento talvez, e achei que aquilo é correto, e a outra pessoa optou por outra linha de pensamento, ainda assim eu devo tolerar, porque essa é uma ideia que eu aceitei de acordo com a minha estrutura de consciência e de crenças e de moral e de aprendizado, né, da minha educação. E tenho que respeitar o outro que é completamente diferente de mim, né? E nós espíritas, né, por mais difícil que seja, às vezes, justamente essa polarização, às vezes, cria e provoca em todas as pessoas, espíritas inclusive, essa animosidade com o lado oposto, para aqueles que estão no outro extremo. Mas nós somos todos irmãos. A gente fala, nós somos todos brasileiros e devemos amar os nossos valores, os nossos símbolos nacionais e devemos procurar o bem do país, pensar no bem do país, independente das nossas opiniões, das nossas convicções pessoais, ainda que pessoais formadas por grandes grupos, né? Então, é nisso que nós temos que pensar, nós temos que realmente tolerar, entender que o outro também tem seus direitos de expressão, inclusive, de se manifestar. Nós não podemos ver no outro que está
aqui ou ali como inimigo, porque nós estamos todos no mesmo barco. Então, nós temos que ser mais racionais. Nós temos que deixar os nossos impulsos, às vezes mais primitivos, de lado e pensar e realmente usar da razão. Porque aquilo que vai prejudicar o que está do outro lado vai acabar repercutindo sobre nós mesmos. Toda vez que se torce pelo pior para o país, está prejudicando o coletivo, né? Eu acho que é óbvio isso aí, então dispensa maiores comentários. Mas ainda peço que você fale um pouquinho sobre a tolerância religiosa, que também é fundamental, já que nós aqui estamos falando também, de certa forma, de religião, né? Assim como o Humberto falou, né, também dessa tolerância política que a gente tem que ter, a mesma coisa funciona para a religião, né? Porque nós temos diversidades de religiões, de pensamentos, de crenças, de valores, né? E também tem pessoas que não têm religião, tem pessoas que não se autodenominam céticas, muitas pessoas falam, eu não acredito, né? Então, há que se ter essa compreensão, né? O Humberto falou uma coisa, né, que a gente precisa entender, assim, de onde vem esse conhecimento que a pessoa está trazendo ali? Por que ela está desse jeito? Por que ela gosta daquela religião, pratica aquela religião? Se a gente for saber a história, a gente vai compreender melhor. Porque às vezes ela está naquela religião por questão familiar, de longa data, né, por outros fatores. E o seu estágio de compreensão, para algumas, aquilo que é muito bom para um, talvez não seja para o outro, porque ele não está interessado, os valores dele, os princípios dele são diferentes e são adaptados ali, né? A gente vai para o intervalinho rápido e a gente volta em seguida para continuar o nosso tema de hoje. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, Pássaros e Lírios. Um diálogo sobre a verdade, breves apontamentos sobre a educação e ainda na seção livros que eu recomendo, a indicação de 2 livros. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre a tolerância. Tolerância aqui, ali, sempre, né? Então registremos, portanto, né, fazendo um ganchinho do que a gente viu no primeiro bloco, que tolerar não significa concordar, mas respeitar e aceitar. Concordar necessariamente. Não precisamos concordar sempre com os outros, mas temos que respeitar e aceitar. Passa, portanto, pela alteridade. Agora eu vou ler aqui 15 itens que foram pegos mais ou menos aleatoriamente para vocês verem o que ajuda, dicas para sermos mais tolerantes, para desenvolvermos a tolerância. 1. Escutar o outro. 2. Ter calma. 3. Autoavaliação. 4. Colocar-se no lugar do outro, que é a alteridade. 5. Respeitar as diferenças. 6. Não ceder à tendência da intolerância. 7. Buscar conhecimentos. 8. Bom humor. 9. Resolver conflitos. 10. Respirar. Falamos outro dia sobre isso. 11. Saber perdoar. 12. Ser gentil. 13. Abrir a mente. Pensar grande, longe. 14. Não ser impositivo. 15. Ser otimista. Destaque 1. Ok, escutar o outro, né? Como é importante a gente exercitar esse tipo de tolerância, né? O escutar o outro é não julgar, né? Então, antes de você fazer a tua avaliação, antes de você entrar com as ideias que você internamente fala, eu não concordo com isso que ele está dizendo, ou eu concordo, tenta ouvir o outro, tenta escutar até o final, compreender o que o outro quer te falar. Se o outro está ultrapassando o limite, por exemplo, sendo agressivo, xingando ou falando alguma coisa que te ofende, você pode pedir mudança do comportamento do outro, gentilmente com assertividade, que é falando sem ofender, né? Escutar o outro é uma forma da gente exercitar a tolerância sempre, porque se você escuta, você se acalma e você vai conseguir compreender o que ele quer te dizer. Se ele é agressivo, você recolhe, você não faz o mesmo jogo, não é? E isso faz com que a gente consiga sempre se sair bem melhor, né, em termos morais.
um destaque seu. A autoavaliação. Porque, como o André bem colocou, você vai escutar o outro, você vai compreender ele, mas a partir do momento que eu me avalio, eu vou encontrar as minhas dificuldades. E não há nenhum de nós que não tenha suas dificuldades, suas falhas, suas más tendências. Então, eu fazendo a minha autoavaliação constantemente, eu tenho duas vantagens. Que eu sei o que eu devo trabalhar em mim. Né? É isso que eu devo trabalhar nas minhas dificuldades. E outro, nesse caso da tolerância, de lidar com o outro, é que eu tenho isso claro em mim, de que eu também posso ter ofendido, posso ter sido arrogante ou mal educado com alguém, então eu também falho. Então eu tenho o dever de tolerar, de compreender o erro do outro. Bem rapidinho, mais um. Resolver conflito, que é o que eu acho super importante, né? Essa posição de resolver conflito depende de escutar o outro. Veja como está envolvido, está relacionado, né? Porque se você entrar com o teu espírito ali numa tentativa de ajudar a resolver aquele conflito, todo mundo se acalma. Olha como é diferente de querer acusar, né? Buscar culpados. Geralmente, nos conflitos maiores, alguém está acusando o outro de algo ou uma situação, né? Então, se a pessoa se coloca na posição de resolução do problema, ela age assim: puxa, como que a gente pode resolver isso? Qual é a melhor maneira? Que saída nós temos? Vamos falar diplomaticamente, sem ofensa, e facilita muito a vida de todo mundo. Para você também, bem rapidinho, mais um. É a ferramenta para tudo isso que a André colocou, que é ser gentil. Isso. Né? A gentileza, ela atrai a gentileza. Gera gentileza, né? Do outro, né? E ninguém tem coragem de ser agressivo com uma pessoa que foi gentil com você. Então você já desmonta, né? Desarma o espírito agressivo você do já outro. Plantou a flor, né? Vamos dizer, você já limpou o terreno sendo gentil. Pronto, você já deu o primeiro passo. Com certeza. Bom, aí a gente pode perguntar assim, né? Ser tolerante onde? Eu pergunto e eu mesmo respondo, se isso me permitir. Claro. Enumero alguns lugares: no lar, no trânsito, tanto nós dirigindo como transporte coletivo, né? O empurra-empurra, o espaço, a buzina, congestionamento, no trabalho, nas filas, reuniões de condomínio, e não só nas reuniões, mas no dia a dia do condomínio, dividir o espaço, na igreja, centros espíritas, né? Locais de lazer, é na praia, é no cinema, no teatro, em qualquer lugar. Então a gente tem que ser, não pode ser implicante, ranzinza, de tudo incomoda e tudo a gente quer que seja feito do nosso jeito. Aí, para arrematar, eu vou dar um minutinho para cada um de vocês, menos um minuto. Primeiro para você, não, primeiro para o Humberto agora. Daí o que você, um destaquezinho bem rápido aí, dessa tolerância geral. Eu acho que é o comportamento que a gente deve exercitar, que a gente deve alimentar dentro de nós, porque a gente vai falhar, mas é importante ter em mente isso. Eu preciso aceitar e preciso trabalhar esse bom relacionamento humano em todos os momentos da minha vida. André. Eu acho que é justamente isso que todos nós falamos aqui, e também pensar assim, né? O que eu gostaria que fizessem para mim, né? Como que eu gostaria que me tratassem nessa situação? Será que eu gostaria que me tratassem mal ou sem tolerância? Então, se eu gosto que me tratem com tolerância, fica a dica, né? Pois é, né? Porque, André e Humberto, porque, como eu coloquei lá na nossa voz, lá na abertura, a gente sabe que quem faz autoavaliação sabe que não tem só qualidades, que tem defeitos. Geralmente a gente tem muito mais defeito do que qualidade. Mas a gente gosta de ser aceito como a gente é, que respeite a cor que a gente prefere de roupa, os nossos hábitos dentro de casa, como é que a gente distribui os móveis dentro de casa. Ninguém gosta que alguém chegue na tua casa e comece a dar palpite, dizendo, mas você está ruim, está feio, não sei o quê. A gente gosta que seja respeitado, então vamos respeitar os outros, né? Cada um tem a sua maneira de ser, foi criado, como a Andrea falou lá atrás, com certos valores, com certa educação, com princípios. Tem gente que está assim, tem gente que está um pouquinho mais em uma outra situação, mas todos nós partimos como espíritos ignorantes, simples e ignorantes, no mesmo ponto de partida, e temos o mesmo ponto de chegada.
Tá? Então, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos chegaremos lá. Durante a caminhada, vamos tentar nos entender e sermos verdadeiramente irmãos. Até a próxima. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, Pássaros e Lírios. No editorial, Eternos Aprendizes. E ainda uma abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, trouxemos o tema Amor, Força Criadora, embasado num texto do Momento Espírita, que fala para nós sobre uma pesquisa que foi realizada com crianças pobres. Nessa pesquisa, os alunos de um professor de sociologia entrevistaram estas 200 crianças e, ao final da pesquisa, concluíram que nenhuma delas teria qualquer chance no futuro. O tempo passou e, após 25 anos, um outro professor, também do curso de sociologia, resolveu retomar essa pesquisa. E, para sua alegria, das 200 crianças, hoje homens e mulheres, 180 ainda moravam no mesmo lugar. Destas, 176 tinham alcançado êxito nas suas vidas. E ele decidiu perguntar a cada um deles a que eles atribuíram o sucesso em suas vidas. E todos eles deram a mesma resposta. Houve uma professora. E este professor decidiu procurar aquela professora, agora idosa, mas continuava muito ativa. E, quando conversando com esse professor, ele indagou o que ela tinha feito, qual era a mágica utilizada para aquelas crianças que alcançaram tamanho sucesso. E ela disse que a resposta era muito simples e, com um sorriso nos lábios, respondeu que havia amado cada uma daquelas 200 crianças. Fenelon, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que o amor é de essência divina e que todos nós, do primeiro ao último, trazemos no fundo do coração a chama sagrada, esta chama sagrada. A nenhum de nós é dado o direito de determinar o futuro de quem quer que seja, mas nos é dado a chance diariamente de amar. E assim como a professora de Baltimore, que levou amor todos os dias nas suas atividades, doando do seu tempo, exercendo a sua profissão com alegria e muito amor, pôde proporcionar um futuro melhor para aquelas crianças. Assim deveríamos agir, tal qual esta professora, nas pequenas atitudes, aproveitar desta lei divina que está em nós, fazer com que essa chama, que ela produza amor para nós e para aqueles que estão conosco. Que esta força criadora, esta força propulsora do universo, que ela nos alimente para que nós hajamos com fraternidade, com alegria e amor nas nossas atividades rotineiras, impulsionando aqueles que estão conosco, assim como a todos nós. Como disse Jesus, amai mesmo os inimigos, e como os Espíritos nos instruem, ama sempre e a toda a gente. Esse é o convite
para todos nós, que a lei divina que habita em nós se faça presente. Muita paz, luz, bem e amor, ontem, hoje e sempre. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá! Hoje no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, vamos iniciar com uma pergunta. Por que devemos orar para aqueles que nos caluniam e nos perseguem? Nós já paramos para pensar por que lá em Mateus está afirmando que devemos orar pelos nossos inimigos? No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, pagar o mal com o bem. Então, lá ele começa falando que nós aprendemos com os antigos que devemos amar o nosso próximo, mas odiar os nossos inimigos. Mas, com a vinda de Jesus, ele trouxe o amor, a misericórdia. E Jesus vai dizer justamente ao contrário, que nós devemos sim orar para aqueles que nos querem mal, aqueles que nos caluniam, que nós devemos fazer o bem para sermos chamados de filhos de Deus. Porque se nós só amamos aqueles que nos amam, que diferença faz em relação àqueles outros que nós julgamos que têm má vida? Então, fica o convite para que nós possamos observar a nossa conduta, o nosso proceder em relação ao outro. Porque às vezes, sem querer, nós ofendemos, nós fazemos coisas que prejudicam. E o nosso irmão fica então com raiva de nós e passa a nos odiar. E nós temos que aproveitar enquanto estamos aqui a caminho com eles para reparar, para reajustar, para perdoar e para sermos perdoados também. E lá na passagem de Mateus, ele vai nos alertar que nós devemos nos reajustar enquanto nós estamos aqui a caminho, para que nós não sejamos entregues ao juízo e nem ser lançado no fogo do inferno. Olha como é forte, não é isso? Mas, na verdade, nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Enquanto nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de conversarmos, de nos explicarmos e fazer-nos entender o que realmente aconteceu. Se nós deixamos passar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, ele que me fez mal, eu não quero nem saber, né? E esse nosso suposto inimigo, que é um nosso irmão, venha desencarnar, ele pode levar essa mágoa, ou eu mesmo, quando desencarnar, eu posso levar a mágoa desse irmão. E eu passo, então, a emitir a esse irmão, ou ele a mim, energias negativas, maus pensamentos, e passar até a me perseguir, a fazer com que eu tome atitudes erradas, que eu, na vida, não consiga realizar o meu progresso, tornando assim um inimigo invisível no plano espiritual. Então, por que nós devemos orar pelos nossos inimigos? Porque nós somos todos irmãos, é a lei do amor, é a lei da fraternidade, da caridade, é que Jesus deixou para nós. Sigamos o seu exemplo. Perdão sempre.